Olá, seja bem-vindo à grande área da RTP3 e da RTP Internacional. Nesta semana, com o regresso do campeonato, depois da paragem para as seleções nacionais, o Benfica joga já amanhã em Aroca e com uma crise grave de avançados. Jonas, Mitroglou e Raúl Jiménez estão os três lesionados. Nenhum vai poder defrontar o Aroca, o que causa grandes problemas a Rui Vitória. No sábado, o Futebol Clube do Porto recebe o Vitória de Guimarães e o Sporting recebe o Moreirense, depois de as duas equipas se terem encontrado na última jornada. Como lhe disse, é também uma semana marcada pelas seleções nacionais e pela derrota de Portugal em Basileia frente à Suíça. Tudo isto e muito mais neste seu programa das quintas-feiras à noite, como sempre com a sua opinião através das redes sociais, com o Marco Hélio e esta noite com a análise de António Fidalgo, que se junta a Bruno Prata e a Rui Malheiro. Muito boa noite a todos. Um agradecimento especial ao António Fidalgo. Obrigado por estares aqui connosco esta noite. Vamos começar por olhar o Benfica e este problema no ataque. Os avançados Jonas, Mitroglou e Jiménez vão falhar o encontro de amanhã dos encarnados em Aroca. Uma confirmação que foi dada por Rui Vitória na conferência de imprensa de antevisão do jogo. O técnico da equipa tricampeã nacional garantiu ainda que o jovem de 17 anos, José Gomes, e o reforço Rafa integram a lista de convocados. Antes queria que os jogadores não fossem a opção por minha escolha do que por lesão. Estando lesionados, os três, mais o Jovic também, 4, os jogadores da frente estão os 4 de fora. Estando esses jogadores lesionados e não podendo dar o seu contributo, se há coisa que nós aqui fazemos é não nos lamentarmos. E se há coisa que eu tenho que fazer é arranjar soluções e não problemas. E, portanto, amanhã entrarão 11 jogadores e entrará uma equipa do Benfica com uma determinação muito grande em ganhar, preparada para o jogo, preparada para as dificuldades que o jogo nos vai colocar e, com certeza, a dar uma resposta muito cabal daquilo que é a nossa capacidade. Jovic também está lesionado, são por isso 4 os problemas para o técnico encarnado neste encontro frente ao Aroca. Bruno, há aqui um problema para Rui Vitória resolver, ele costuma resolver bem estes problemas, mas de facto sem Jiménez, sem Jonas, sem Mitroglou, como é que vai ser o ataque do Benfica amanhã? É uma situação excepcional, de facto, não é muito comum uma equipa ficar sem as suas soluções todas, praticamente, para a frente de ataque. Porque, para além daqueles 3 que normalmente são mais utilizados, o Mitroglou, o Jiménez e o Jonas, o Jovic também está impedido. Isso vai obrigar a algumas adaptações, mas o Benfica tem tantas soluções nas alas e tem tantos jogadores com polivalência suficiente que eu creio que ele vai acabar por encontrar soluções minimamente aceitáveis. Eu tenho dúvidas se vai apostar num jovem como José Gomes, tem apenas 17 anos, mas é um jogador que já com alguma tarimba, até ao nível internacional. Ele foi campeão europeu de sub-17 recentemente. Ou a alternativa para jogar na posição mais fixa seria Gonçalo Guedes, que normalmente funciona mais como segundo, mas eu creio que para fazer esta posição mais atentada terá que ser uma das duas. Depois, para jogar atrás dele, pode ser o Rafa, ou então adaptar o Carrilho, ou o próprio Sérvi, que também pode fazer essa função, embora em alguns dos casos isso significasse... Estaremos sempre a falar em adaptações. Sim, mas eu estou convicto que, independentemente do pouco tempo que leva, a solução mais óbvia seria Rafa atrás do avançado, e esse... Não, sinceramente não sei qual irá ser. Gonçalo Guedes e Rafa, Rui, pode ser esta a dupla de amanhã? Pode, é uma das opções, eu concordo inteiramente com o Bruno. Acrescenta-me só uma opção que seria Pizzi jogar como segundo avançado, como aconteceu também no jogo diante do Vitória de Setúbal, curiosamente, que o Benfica empatou. Aquilo que me parece é que também poderia ser uma boa hipótese para o Rui Vitória não ter receio e apostar em Zé Gomes. Eu creio que é um avançado extremamente interessante, uma grande promessa de futebol português, e de todos os jogadores que estão aqui convocados é o único que é uma verdadeira referência ofensiva. Podemos pensar, ainda não tem, digamos que um enquadramento deste plantel principal, mas as notícias que foram surgindo ao longo desta semana são no sentido do jogador ter vindo a treinar já mais do que tem sido falado
com a equipa principal. É um dos jogadores que por norma é chamado da equipa B para a equipa B para a equipa A. Eu creio que será uma boa opção para o jogo da manhã, e colocando ou o Guedes ou o Rafa como segundo avançado, tendo em conta a tal superávit de extremos, e basta ver que Carrilho, Sálvio, Pizzi, que também poderá jogar por dentro, e Sérvio estão convocados. Portanto, o Benfica tem imensas opções para as alas, onde Rafa também poderá ser encaixado, a verdade também é essa, mas também se olharmos, pensamos, se acontecer alguma coisa, um resultado negativo para o Benfica inicialmente, quem é que Rui Vitória poderá mexer? Porque, na verdade, para posições ofensivas, para os 2 lugares da frente, só há 2 jogadores convocados. Guedes, que agora é mais segundo avançado do que extremo, e Zé Gomes, que é a referência ofensiva e tem jogado pela equipa secundária do Benfica. E bem. Fidalgo, e de alguma forma, se o José Gomes jogar, isto vai ao encontro, e já vamos daqui a pouco falar disso, vai ao encontro do próprio discurso do Presidente do Benfica, que era uma aposta cada vez mais forte na formação, sem medo de lançar novos talentos. Aí está um que pode ter a oportunidade amanhã. Será coincidência apenas as lesões que ocorreram e a entrevista do Presidente do Benfica. Claro, será coincidência porque eu não creio muito que José Gomes possa ser uma aposta inicial. Uma aposta de risco, não só para o Benfica, mas também para o jogador. É certo que não há jogadores para ocuparem aquele lugar, todos estão de fora, como já dissemos. Terá que passar, como tu frisaste há pouco, por uma questão de adaptação. Eu creio que a estrutura da equipa não irá mudar, portanto irá continuar a apostar num 4-4-2, e se assim for, jogará possivelmente com 2 jogadores na zona interior com outra mobilidade, com uma grande mobilidade. Um deles será certamente Gonçalo Guedes, em teoria. Agora o outro tenho muita dificuldade em saber quem acompanhará Gonçalo Guedes. Não escolheria do Sálvio. O Sálvio poder jogar aí e entrar de início o Carrinho. Mas é a posição de início de carreira do Sálvio. Exatamente. Jogar o Sálvio no meio, jogar o Carrinho do lado direito, parece uma hipótese muito viável. Não acontece todos os dias a uma equipa, como aconteceu agora ao Benfica, ter todos os jogadores lesionados para aquela posição, os quatro jogadores. E é certo que Rui Vitória tem lidado com muitas situações em que tem que encontrar rapidamente soluções. No entanto, nunca foi um problema tão difícil para resolver. Rapidamente, antes de termos as primeiras perguntas, parece-te que seja na ala ou seja no meio vamos ter a estreia de Rafa amanhã pelo Benfica, ou nem isso é seguro? Uma vez que são tantas opções. Sim, não é 100% seguro, e até porque as ausências de vulto não são nas zonas mais ocupadas por Rafa. Rafa normalmente joga mais nos corredores, joga mais aberto. Poderá também jogar numa posição mais central, também não é desconhecida para ele. No entanto, penso que Rafa, a entrar no 11 inicial, possivelmente poderá jogar no corredor esquerdo do ataque do Benfica. Marco, boa noite. Vamos às primeiras da noite. Olá, muito boa noite a todos. Rui, arrancamos contigo hoje. O Nuno Borges questiona-te qualquer que seja a frente de ataque no Benfica neste jogo frente ao Aroca. A não ser que jogue José Gomes, não será sempre um ataque demasiado móvel e com pouco poder de fogo? Boa noite ao Nuno, nosso fiel telespectador. Eu creio que o José Gomes dá o tal papel de referência ofensiva, como o Nuno salientou há pouco, mas o José Gomes não é exatamente um avançado centro fixo que viva única e exclusivamente a área. Não é metrópole, não é? Exatamente. É um avançado com mobilidade, é extremamente inteligente a surgir em zonas de finalização e tem um remate muito fácil. Estamos a falar de um jogador que tem um passado goleador nas camadas jovens absolutamente estonteante, quer ao serviço do Benfica, quer ao serviço de Portugal. Tem sido um avançado que Hélder Cristóvão tem lançado nestes primeiros jogos, começou como suplente utilizado, agora já é titular da equipa B. Do meu ponto de vista, está preparado para o desafio de amanhã. Ainda que admita perfeitamente que seja ele o jogador que vai ficar de fora e possa então surgir uma dupla, e aí sim serão obviamente 2 jogadores móveis, porque Gonçalo Guedes, eu acompanho a carreira de Gonçalo Guedes desde das camadas inferiores e nunca ouvi jogar a ponta de lança. Portanto, será sempre uma adaptação se for ele a referência ofensiva. Agora, admito perfeitamente que Rafa, Gonçalo Guedes possam fazer uma dupla móvel, da mesma forma como o António Fidalgo disse. Sálvio também poderá ser um jogador para aí, abrindo o corredor ao Carrinho. Haver uma referência fixa. Sem dúvida. Está na mobilidade dos jogadores mais avançados. O mais curioso é que vamos para o 5º jogo da temporada do Benfica, 5º jogo oficial, e será
certamente amanhã a quinta dupla de ataque diferente, e a verdade é que os 2 melhores jogos do Benfica foram com Jonas como titular, e é a ausência de Jonas que me parece ser claramente aquilo que é o aspecto principal do jogo de amanhã em Arouca. Até por isso, se o Rafa jogar, e não podemos ter a certeza, tendo em conta o pouco tempo que ele leva no Benfica, eu creio que ele jogará no meio. Porque não é uma opinião nova, eu já expressei aqui quando muita gente dizia que não era um jogador que acrescentasse muito no plantel do Benfica. Eu achei exatamente que ele pode acrescentar como alternativa ao Jonas atrás do ponta de lança. Sendo, do meu ponto de vista, e acredito que também no teu, como ala esquerdo vindo em diagonais para o espaço interior, a posição onde ele rende mais. Claro, isso é óbvio. Se olharmos para os 2 últimos treinadores do Sporting de Braga, para a utilização que lhe deram, isso parece-me patente. Agora, eu estou a olhar é para o plantel do Benfica. Completamente e para as qualidades dos eventuais substitutos de Jonas. Ainda que me pareça que o Gonçalo Guedes seja um jogador com uma margem de progressão enorme, creio que é a jogar a segundo avançado que poderá render mais, e poderia também ser aqui uma ótima hipótese para o Gonçalo aparecer num jogo desta dimensão. Marco. O Luís Perfeito recua um bocadinho no campo, Bruno, para falar do meio-campo. A pergunta é um bocadinho longa. O Benfica joga, sem bola, joga num 4-4-2, com bola claramente abre e acaba por se projetar num 4-2-4. Diz o Luís que na transição defensiva cria um grande problema. Fez à pivô, cobre bem o corredor central e, por vezes, algumas vezes também os corredores laterais. Mas o triplo pulmão, diz o Luís Perfeito, do Renato Sanches já não existe. O grande problema está na posição 8. Que soluções tem Rui Vitória? E se, na sua opinião, na tua opinião, Bruno, as soluções que o Benfica tem são todas válidas para essa posição 8? E muito válida é esta opinião /pergunta do Luís. De facto, fez uma análise que me parece muito interessante, designadamente a questão em torno da alternativa e do substituto de Renato Sanches. Tem sido André Horta, que, para a surpresa de muita gente, desde logo porque tem no Benfica uma função algo diferente daquela que o distinguiu no Vitória de Setúbal, onde nem sempre era titular, é bom que nos recordemos, mas de facto é um jogador de grande talento, está naturalmente a atravessar uma fase ainda de adaptação, mas para além de haver algumas dúvidas em torno da utilização de Feza, que tem sido um jogador absolutamente fundamental, não só esta época, que ainda estamos praticamente no início, mas noutras alturas no Benfica, dá a dimensão física, dá o sentido posicional que muitas vezes torna suficientemente equilibrado este Benfica. De facto, importa perceber no futuro quem é o jogador que é capaz de funcionar como um box-to-box, como acontecia com o Renato Sanches. Não será fácil, porque não há muitos Renatos Sanches. Há um jogador que pode no futuro vir a ser uma alternativa, o Celis. O próprio Samaris no passado já funcionou como 8 também, embora hoje olhemos mais para ele como um 6, embora ele antes de chegar ao Benfica praticamente não tivesse jogado nessa posição. Mas eu creio que há que dar algum tempo também ao André. É um jogador a atravessar uma fase de afirmação, é um jogador que está a ganhar maturidade, e eu creio que ele já deu mostras neste início da época de poder ser uma solução interessante. E poderá acrescento eu, poderá haver Danilo, não para já, mas no futuro muito próximo. Danilo ainda... Isso é uma resposta também do Presidente do Benfica ontem, é uma pergunta muito faz similar. Sentido, de facto, o Danilo tem algumas coisas que, de facto... É um jogador que poderá queimar linhas. Pode queimar linhas, mostrou no Valência, e já o tinha mostrado também no Sporting de Braga. Mas não é uma alternativa, designadamente para a Liga dos Campeões, onde nem sequer está inscrito. Eu também disse que usei a resposta que o Presidente do Benfica deu a uma pergunta. Sim, mas faz sentido isso que disseste, de facto. É a deixa perfeita para ouvirmos Luís Filipe Vieira dizer que a forma de trabalhar de Jorge Jesus não servia os interesses do atual Benfica. O presidente encarnado, numa entrevista à TVI, disse que com o atual técnico do Sporting não é possível pensar numa equipa a médio ou a longo prazo. O Jorge Jesus trabalhou 6 anos comigo, é um excelente profissional, é um bom treinador, mas há uma altura, hoje o meu treinador chama-se Rui Vitória, o campeão é ele. Por isso, esta página acabou para mim. Ninguém lhe vai tirar os méritos. Ninguém lhes vai tirar. Mas ainda bem que não está no Benfica. Para o projeto que o Benfica tem, não tenho dúvidas nenhumas, que não podíamos planear a longo prazo. Nada. Nem a médio prazo. Isso, toda a gente conhece o Jorge, sabe como é que trabalha. Se é para discutir negócio de futebol, eu sento-me à mesa com quem quer que seja. Não tenho problema nenhum. Agora, do resto do dia-a-dia, deixe-me andar como eu quero andar.
Porque eu não vou esquecer determinadas situações que se passaram, e determinadas frases, e as pessoas podem ter, há leviandades que por vezes nós dizemos, não os podemos dizer. Qualquer dos três esteve interessado no Rafa. O decisivo nisto chamou-se Rafa. Posso dizer, se calhar, o Benfica não foi aquele que lhe ofereceu mais dinheiro. Se calhar. Relações de Luís Filipe Vieira, falando ainda de Jorge Jesus, percebeu-se, Rui, que quis encerrar este capítulo, mas de alguma forma aquilo que Luís Filipe Vieira quer dizer é que com Jorge Jesus não era possível olhar para a formação e perceber que dia 2 ou 3 anos aqueles jogadores poderiam estar no plantel principal. É um Sem pouco isto, dúvida, a velha história dos jogadores que tinham que nascer 10 vezes, não é? E eu creio que aquilo que senti nesta entrevista de Luís Filipe Vieira foi até alguma amargura em relação ao desperdício de jogadores como Bernardo Silva e João Cancelo. Mas sobretudo diz algo que me parece óbvio, e se olharmos para a entrevista longa que o Jorge Jesus deu ao Record, e muito bem interpretada pelo Bruno no mesmo jornal, eu creio que aquilo que se percebe de Jorge Jesus é o imediatismo, é a vontade de ganhar no dia a seguir. E essa é a grande diferença entre formar uma equipa, e o Luís Filipe Vieira, salvo erro, disse que nos próximos 3 anos, não sendo uma declaração nova e não concretizada, mas é uma declaração que surgiu agora neste novo contexto, que houve um investimento, a pensar que nos próximos 3 anos o Benfica não investirá tanto a nível do mercado e continuará a apostar no Seixal. Do outro lado, e na entrevista de Jorge Jesus ficou muito bem vincado isso, que há o fim do Sporting formador, que foi o Sporting que renasceu com Bruno de Carvalho, com Leonardo Jardim e Marco Silva no comando técnico, e que hoje é claramente uma equipa que contrata jogadores experientes, jogadores maduros, e que tem outro foco a nível de mercado que não coincide com aquele que é do Benfica. Ou seja, no Sporting de Jorge Jesus há a vontade indómita de conquistar no imediato. No Benfica, havendo essa vontade, há um plano de futuro, e Luís Filipe Vieira, e do meu ponto de vista bem, considera que Jorge Jesus não era o treinador certo para um projeto deste tipo. Não havia convergência, pelo contrário, percebe-se agora, António, que nesta altura, se trabalhassem ambos no mesmo clube, haveria aqui uma opinião completamente divergente. Como o Rui estava a dizer, o Sporting passa de formador a um clube comprador, e o Benfica aposta cada vez mais na formação. De facto, com Jesus não seria possível isto? Sim, mas isso era claro já no discurso do presidente do Benfica há uns anos atrás, e Jesus, o certo é que esteve lá 6 anos. Portanto, esta saída de Jesus, eu pelo menos não fiquei completamente elucidado sobre se foi Jesus que quis sair, se foi o Benfica que não queria continuar com Jesus, em relação ao tal paradigma, ou a alguma fadiga, talvez, que houvesse já. O certo é que a entrevista ontem surgiu naturalmente para valorizar o trabalho da estrutura do Benfica, e principalmente o trabalho que se quer ver mais desenvolvido no Seixal. Acho que escapa algo, no mundo em que vivemos, no novo contexto em que vivemos no futebol, que é um bocadinho afastar a prospeção também. O Benfica tem sido muito feliz, aliás, como os clubes portugueses têm sido muito felizes, não só desportivamente, mas também financeiramente, porque têm elementos com muito valor que o fazem, têm apostado muito na prospeção, têm tido muita rentabilidade, já disse, no plano desportivo e no plano financeiro. Não compreendo bem como é que um clube hoje em dia, e um clube que se quer afirmar a nível europeu, possa exclusivamente apostar na formação e desvalorizar, pelo menos não surgiu ontem no discurso do presidente do Benfica, qualquer menção à prospeção. Acho que o Benfica poderia juntar à formação, que é de aplaudir, sem dúvida, que é o paradigma novo deste Benfica, mas poderia também juntar a tal prospeção que tem dado tão bons resultados. É possível ou não fazer uma equipa ganhadora tendo como base o Seixal e a formação, Bruno? Tendo como base, creio que a longo prazo será possível. E essa foi talvez a principal mensagem que o presidente do Benfica procurou passar nesta entrevista. Era uma boa entrevista, de resto. Também facilitada pela situação confortável em que o presidente do Benfica está atualmente, em função dos resultados esportivos, em função da abordagem ao mercado que permitiu um encaixe financeiro muito forte, mas e em função talvez também do modelo da própria entrevista. Mas aquilo que eu iria ressaltar mais é de facto a tal história do projeto há 3 anos, sustentado numa aposta ainda mais forte no Seixal, que vai ser sujeito a obras, percebeu-se isso para permitir que o Benfica tenha mais jovens. Há uma aposta até nas infraestruturas. Mas, por outro lado, isso está relacionado, creio eu, também
com a promoção e a venda posterior e com a vontade de reduzir a dívida para 200 milhões de euros, de forma a ser uma dívida que não seja tão difícil de lidar mensalmente. Eu creio que este é o plano do Benfica, é um plano que me parece interessante. Nesse aspecto, o plano do Benfica não é a breve prazo, ao contrário do que acontece com o CUT Sporting, como dizia bem o Rui há instantes. É um plano sustentado, de facto, na formação. Eu creio que é uma utopia, respondendo agora diretamente à tua questão, tentar construir uma equipa competitiva a nível internacional apenas com o Seixal, mas de facto, se a isso acrescentarmos a tal capacidade de detecção de talentos que falava o Fidalgo, e o Benfica tem estado muitíssimo bem. O próprio Luís Filipe Vieira falava no Calaica, um central que rapidamente... Houve uma aposta clara também nas contratações mas era isso que fez em jovens valores, não só o Calaica, o André Horta, embora... A minha dúvida é se o Presidente do Benfica, quando fala em formação... Inclusive Covid tem 20 anos. A minha dúvida é se o Presidente do Benfica, quando fala em formação, está a olhar também para este tipo de formação, que é a formação final de alguns jovens. Eu creio que sim. De facto... A mim não pareceu assim muito... Não pareceu completamente... Porque ele introduziu o fator nacionalidade. Exatamente. Ele introduziu o fator nacionalidade e os muitos anos de ligação ao clube. Mas a ideia com que eu fiquei, por exemplo, com um jogador como Lindelof, era um jogador que o Luís Filipe Vieira estava a colocar nestes jogadores made in Seixal. E isso faz sentido. E talvez tivesse merecido uma referência na entrevista. Só para concluir, foi uma boa entrevista, mas também uma entrevista com algumas contradições. Desde logo, uma que já foi falada aqui, que é a questão do Jorge Jesus. De facto, não faz muito sentido o Presidente do Benfica continuar a acusar algumas dores em função da forma como saiu o Jorge Jesus e depois confessar que ele hoje não faria sentido neste projeto do Benfica, porque com ele não seria possível definir esse mesmo projeto há 3 anos. Há outras questões, como a contratação de Giménez pelos valores que foram, do próprio Rafa, em função de algumas declarações anteriores do Presidente do Benfica, a questão do Luizão, acho que também não ficou suficientemente explicada, e por outro lado, houve uma resposta meio enigmática que vai ser interessante seguir para o futuro, que é a relação contratual do Benfica não só no que diz respeito aos direitos televisivos e à possível negociação coletiva dos clubes, como mesmo no que diz respeito ao atual contrato com a nós. Claro. Eu fiquei com a ideia que o Presidente do Benfica acha que tem uma cláusula no contrato que lhe permite receber ainda mais em função daquilo que está atualmente a ser pago ao Sporting e ao Fogo Porto, mas ele não foi absolutamente conclusivo na resposta que deu. Porto joga... Curiosamente, só para acrescentar e finalizar, também achei curiosa uma referência que o Luís Filipe Vieira fez, entre muitos elogios a Rui Vitória, grande treinador e grande gestor. Eu reparei que quando foi confrontado com a situação de haver um possível substituto, disse que no espaço de 24 horas o Benfica teria o treinador e que o perfil já estava definido. Sim, e havia plano B. Ele disse, exatamente, é natural. E o contrário é que seria estranhar. Mas é estranho haver esta abertura. Exatamente, campeão. Eu achei estranho a forma como foi. Exatamente, demasiado honesta. De tal forma que eu creio que na nossa cabeça imaginamos quase todos o mesmo treinador. Sim, exatamente. Dizer o nome, não? Não posso dizer. Não estando o Nuno Espírito Santo disponível, eu creio que é Marco Silva. Eu também acho que sim. Nuno Espírito Santo, vamos agora falar dele. Nuno falou hoje das alterações na administração portista. O técnico azul e branco deixou uma palavra de agradecimento a Antero Henrique. Apenas posso desejar as maiores felicidades e dar uma palavra de agradecimento a alguém como o Antero Henrique, que teve 26 anos a servir o Futebol Clube do Porto. Portanto, o meu obrigado publicamente. Em relação à entrada do engenheiro Luís Gonçalves, está a trabalhar connosco, já está connosco, vem somar e vem dar toda a sua experiência para uma coisa que todos queremos, que é um Futebol Clube do Porto mais forte, um Futebol Clube do Porto de volta às grandes conquistas. Portanto, o meu bem-vinda, dizer que da minha parte terá todo o apoio e colaboraremos em equipa. Entrada de Luís Gonçalves, saída de Antero Henrique, ainda um tema de topo no Futebol Clube do Porto, esta mudança na direção do futebol profissional portista aqui comentada pelo técnico azul e branco. Fidalgo, que reflexo é que isto pode ter
na vida do Futebol Clube do Porto? Achas que pode ter algum tipo de reflexo? Sim, a nível estrutural terá. A nível estrutural terá. Agora, em relação ao jogo propriamente dito, há uma blindagem. Há uma blindagem, claramente, e o Nuno terá esse trabalho. Uma blindagem que não é preciso ser uma grande blindagem, porque sabe perfeitamente que os jogadores, embora muito ligados à estrutura e têm o compromisso com a estrutura e com o clube, têm uma vida própria, se assim se pode dizer. Portanto, não terá muito repercussões na equipa de futebol, neste caso, estamos a falar da equipa de futebol e na equipa profissional, outros reflexos na estrutura diretiva, isso será tema talvez para outra conversa. Foi há uma semana que aconteceu esta mudança. De alguma forma já conseguimos perceber que vai ser um tipo de poder diferente daquele que o Luís Gonçalves terá em relação a Antero Henrique? Mais limitado, possivelmente? Creio que isso é absolutamente evidente e dificilmente poderia ser de outra forma. Se olharmos para as mais de 2 décadas que Antero levava no clube, embora 11 delas apenas com funções já aproximadas daquelas que vinha desempenhando nos últimos tempos, percebemos a importância que ele tinha no clube. Eu diria que na última meia dúzia de anos, para aí 80% ou 90% das pessoas que foram contratadas passaram pelas mãos do Antero. Portanto, há naturalmente ali uma rede de poder, e não estou a dizer isto no mau sentido, que refletia esse mesmo poder exercido por Antero Henrique. E a verdade é que ele sai e a ideia com que eu fico é que o seu substituto vai ter uma margem de manobra claramente inferior. Vai ser mais um chefe de departamento de futebol à antiga, é assim que eu olho. Vai ser alguém que certamente não vai ter tantas preocupações com a formação. O Antero dominava claramente esse pelouro. E, aliás, ele, quando foi nomeado recentemente administrador, foi exatamente com essa função da formação. Creio que se vai concentrar essencialmente na equipa. Acho que isso faz sentido até, em função do período difícil do ponto de vista desportivo que o Futebol Clube Porto atravessa. Isto já teve outros reflexos. Joaquim Pinheiro ficou a ideia que foi promovido na equipa B. Ele vai de alguma forma ocupar o espaço que foi deixado em aberto com a saída de Antero, e admito que noutros setores esse espaço também seja ocupado por outras individualidades. Não sei precisar, mas é de facto isso que também faz sentido. Rui, falando do jogo do Porto no próximo sábado frente ao Vitória de Guimarães. O Vitória que está a fazer um excelente campeonato, está nesta altura com os mesmos pontos do Futebol Clube do Porto. É um jogo difícil, particularmente se pensarmos que no caso do Porto há a Liga dos Campeões na próxima semana, que o último registro foi uma derrota no Clássico. Acho que é um jogo extremamente interessante. Eu gostei muito do Vitória nas primeiras 3 jornadas. É certo que perdeu com o Braga na jornada inaugural, mas foi um jogo muito equilibrado. Podia ter caído para qualquer dos lados, podia ter até terminado empatado. E depois, sobretudo, diante do Marítimo e diante do Passos Ferreira, do ponto de vista ofensivo, pareceu-me uma das equipas mais interessantes do campeonato até ao momento. Com uma curiosidade, no primeiro jogo, frente ao Braga, tinha adotado uma estrutura mais próxima do 4-4-2 e agora surge mais perto do 4-2-3-1. Para este jogo terá uma baixa importante. Se olhássemos um pouco àquilo que foi a segunda volta do ano passado, se calhar ríamos um bocado daquilo que eu vou dizer agora, mas a verdade é que tem sido um jogador extremamente nuclear nesta mudança para o Vitória, um clube à sua dimensão, que é o Marega. Não poderá jogar também com o Hernani, que poderia ter aqui a sua oportunidade. São 2 jogadores emprestados pelo Futebol Clube do Porto, mas poderá ser uma boa janela de oportunidade para Bernard surgir como titular. Eu creio que essa solução já foi testada diante do Passos de Ferreira, ainda com o Bernard nessa altura como suplente utilizado, e sobretudo salientar que esta equipa do Vitória tem um meio-campo muito interessante, com João Pedro e Rafael Miranda como dupla de médios de contenção. Poderá surgir agora o Bernard como médio mais ofensivo. Tendo em conta as ausências de Marega e de Hernani, acredito que pelos corredores laterais possam surgir o Hurtado e Rafinha no apoio a Soares, que é um avançado que desgasta muito as defesas adversárias. Aquilo que me parece, onde o Vitória poderá evoluir, é do ponto de vista da sua consistência defensiva, nomeadamente no momento da organização. Contra o Passos de Ferreira, quando a equipa estava absolutamente confortável no jogo, ganhar 4-1, acabou depois por sofrer 2 golos que acabaram por relançar o jogo sem necessidade aparente e onde me pareceu haver algumas deficiências ainda no processo defensivo. Mas é uma equipa extremamente interessante, das melhores equipas do campeonato português. Marco.
Temos aqui algumas questões da bancada. António, boa noite. O Jorge Nunes questiona: será que este atual plantel do Futebol Clube do Porto satisfaz as necessidades do seu treinador? O plantel em si, duvido um pouco, talvez não. Agora, a equipa poderá satisfazer. O plantel não tem só 11 unidades, e eu aqui vou alargar para 14, 15. O Futebol Clube do Porto terá 14, 15, 16 jogadores que formarão uma equipa que se poderão equipar ao Benfica e ao Sporting, neste caso particular. Em termos de plantel, em termos globais, em termos de opções e em termos de soluções para aquilo que possa surgir, Nuno Espírito Santo não estará completamente satisfeito, com certeza. Vamos ouvir agora Jorge Nuno Pinto da Costa, que ontem voltou a criticar o centralismo desportivo em Portugal. O líder portista diz que os Dragões querem continuar a liderar a resistência do Norte contra o poder de Lisboa. Não somos só umas equipas de futebol, de handebol, de basquete, de natação, de bilhar, de tudo o que se possa imaginar. Nós temos que assumir que queremos ser a resistência e a alma do que resta do poder do Norte. Do Norte que o centralismo quer asfixiar. Declarações fortes de Jorge Nuno Pinto da Costa, mas, Bruno, não é um discurso novo. Não há aqui nada de muito novo nestas declarações. Não, e que evidencia principalmente uma coisa, na minha opinião. O Futebol do Porto tem hoje um problema de mensagem. E esta mensagem contra o centralismo, que durante algum tempo esteve guardada na gaveta, foi agora recuperada, porque mesmo no Futebol do Porto há quem ache que foi ela que esteve na base do sucesso no passado e que é em função dela que o Futebol do Porto pode recuperar a primeira linha do futebol português. Eu creio que não faz sentido, porque mesmo que este tipo de mensagem sirva para entusiasmar a inauguração de uma casa do Futebol Clube do Porto, seja ela em Marco de Canaveses ou noutro local qualquer, eu creio que a massa adepta do Futebol Clube do Porto estava principalmente à espera que Pinto da Costa falasse da saída de Antero e da forma como o clube se vai organizar para ultrapassar esta situação. Para além de falar de outras coisas que estão na ordem do dia, no que diz respeito ao Futebol Clube do Porto. O Pinto da Costa preferiu atacar os comentadores, preferiu atacar o centralismo lisboeta. Não quer dizer que não tenha razão, em algumas das coisas até, mas é um discurso gasto no tempo. É que as pessoas estavam à espera de ouvi-lo falar de Antero Henrique. É um discurso gasto no tempo e que confirma que esse é um dos problemas atuais do Futebol Clube do Porto. É um problema de liderança. Parece que era importante, Rui, haver uma clarificação por parte de Jorge Nuno Pinto da Costa em relação à saída de Antero Henrique? Creio que sim. Conhecendo adeptos do Futebol Clube do Porto, todos querem saber porque é que Antero saiu, e é preciso relembrar que Antero Henrique tem 26 anos de Futebol Clube do Porto, sobretudo os últimos 10, 15 ligados ao futebol, e não é o homem apenas que perdeu os últimos 3 campeonatos. Ganhou uma série de campeonatos anteriores, está ligado a um tri, está ligado a um tetra, e creio que esta saída merecia outro tipo de explicação para além das razões pessoais que foram avançadas. E, sobretudo, também tenho uma curiosidade em relação a isto, que é perceber quem será a pessoa do Futebol Clube do Porto que passará aí para o banco dos suplentes, do diretor. Se será Luís Gonçalves, se será, como chegou a ser aventado esta semana, Reinaldo Teles, ou se será um elemento, uma nova vaga, como a Cássio Valentim. Será uma das curiosidades que eu tenho para este sábado, diante do Vitória de Guimarães, também perceber qual é o tipo de liderança que o clube irá passar a partir do banco dos suplentes. E esse é um aspecto importante, Fidalgo. Tu és treinador e também já foste dirigente, portanto, percebes esta pergunta. Sim, é importante quem está no banco, pelo poder às vezes quase de influência, de pressão, que às vezes é necessário. Os elementos estão mais perto dos jogadores, têm uma ligação muito mais curta durante aquele espaço temporal, não quer dizer que o tenham durante a semana. Agora, de qualquer das formas, como tu disseste, há certos dirigentes que estão no banco, certos elementos da estrutura que estão no banco, têm uma grande capacidade de influência e uma grande capacidade também de gestão das emoções no banco. É extremamente importante também ter essa grande capacidade. Normalmente tem que ser um verdadeiro líder.
com essas capacidades de gerir as emoções, de influenciar, de passar o compromisso também para os jogadores. São palavras na hora, aquela motivação emocional que se passa também. Portanto, é verdadeiramente importante. Estou curioso também, como o Rui, quem será o escolhido. Eu não tenho Não sei dúvidas. se será o Reinaldo. O Reinaldo volta. Eu não tenho muitas bem. dúvidas que vai ser o engenheiro Luís Gonçalves. Sim, Acho que nem faria sentido o contrário. Sim, eu só não o digo já que será Luís Gonçalves, porque chegou há bem pouco tempo, ainda não poderá ter a ligação que muitas vezes é necessária para um elemento da estrutura que está no banco. É uma responsabilidade muito grande, não uma responsabilidade a nível de passagem de mensagem. Estou a recordar-me, por exemplo, quando Jorge Jesus no Sporting exigiu o Otávio Machado e o Otávio foi imediatamente para o banco. Sim, mas ali há uma ligação. Não tinha qualquer ligação também. Tem uma grande ligação com o Jesus. Sim. Foi Jesus que levou o Otávio para falar. Sim, mas tinha uma grande ligação. E tem muitos anos de banco. E muitos anos de banco. Luís Gonçalves não tem assim tantos anos. Falamos agora justamente do Sporting Clube de Portugal, que joga também no próximo sábado com outra equipa de Guimarães, o Moreirense, e com essa questão do ataque. Bas Dost apenas treinou no dia de hoje. Ele que aparece, Bruno, como o grande nome para suceder a Slimani, mas tem ainda muito pouco tempo de trabalho. Parece que Jesus vai arriscar ou colocar já em campo Bas Dost como titular. Eu acho que dificilmente deixará de o fazer. Primeiro porque há um historial do Jorge Jesus neste tipo de situações que nos diz exatamente isso. Depois porque Bas Dost estava a jogar, está claro. com ritmo. Mesmo agora jogou pela seleção da Holanda. Claro. E depois também não há muitas alternativas para esta posição. Há Castagnus, que não é exatamente um ponta de lança, é mais um segundo. Ainda que seja um avançado como referência muito inteligente a atacar a profundidade. E pode fazer a posição, mas não é a mesma coisa. Eu creio que ele irá jogar. Tenho algumas dúvidas depois nas restantes posições, atendendo a outros jogadores que foram chegando, mas há pouco não tive a oportunidade de dizer, também tenho muitas dúvidas no Futebol do Porto, e não falamos disso. Porque o Futebol do Porto, apesar de tudo, reforçou-se neste mercado. E para além de Boly, de Oliver, que pode já ser lançado depois da manhã, há Brahim, passou a haver Brahim, é um reforço importante. Mas no que diz respeito ao Sporting, naturalmente a presença de Campbell, por exemplo, há por aqui alguma expectativa em torno da utilização de Brian Ruiz, que do ponto de vista físico não parece atravessar um momento de grande fulgor, e por outro lado há Gelson, que está motivado, que tem estado bem, marcou na seleção. Há muitas soluções também. Se não faltam, não te sobra. Marco, vamos a perguntas sobre o Sporting. Nem de propósito, António Fidalgo Xavier Silva questiona-te se este Sporting será o principal candidato ao título depois da investida no mercado e com a manutenção de Adrien Silva. É certo que o Sporting tem um plantel muito, muito forte a nível da capacidade individual. Sabe-se também que Jorge Jesus, quando tem jogadores muito dotados, tecnicamente, emocionalmente também, normalmente consegue fazer equipas muito fortes. Aliás, ele exige jogadores com umas certas características, mais técnicas até, do que outras componentes. Portanto, o Sporting tem neste momento um plantel extremamente forte, mas o campeonato não é feito com base no plantel de cada uma das equipas, nas próprias equipas. Portanto, o Sporting terá que, a partir de agora, com todos estes elementos, construir uma equipa muito forte. Há muitas soluções para quase todos os setores, há muitas opções que o Jorge Jesus pode tomar e poderá haver uma dificuldade extra de lidar com tantos egos numa zona tão estreita do campo, que é do meio campo para a frente. Sim, e sobretudo há uma coisa que se nota, é uma necessidade de uma segunda pré-época em competição, porque a maior parte destes jogadores nunca jogaram uns com os outros. Isso é uma situação recorrente. E Jorge Jesus, tivemos essa situação no centro da defesa. Exatamente. Aliás, na defesa toda, em janeiro, fevereiro do ano passado. No último campeonato. É verdade. É verdade, exatamente, era isso que eu ia dizer. O Sporting acusou, depois a solução acabou por ser forte na parte final do campeonato. Mas enquanto não ganhou rotinas, eu creio que o Sporting... Por isso eu falo de uma equipa, e não duvido também, como tu, Bruno, que Bas Dost poderá jogar, porque me parece de todos os jogadores que o Sporting conseguiu contratar nesta fase, para linhas mais adiantadas, nenhum tem as características próprias daquela posição número 9.
um bocadinho à imagem de Slimani, de que Slimani fazia. E importa perceber como é que a equipa vai reagir às ausências de Slimani e João Mário. Vai ser interessante. Agora ia reagir também o caso do Brian Ruiz também, de Joel Campbell, que também tiveram as seleções, tiveram as viagens, só hoje chegaram, se não me engano, chegaram hoje a Portugal. Bas Dost começou a treinar hoje, Markovic também começou a treinar hoje. Há outro, André, que neste período, dizem os jornais, foi muito trabalhado por Jorge. É só André, não é André. Marco, temos tempo ainda para mais uma pergunta. Eu vou aqui condensar duas. O João Silva questiona qual será o 11 base desta época e Bruno, porque ele diz que, no geral, se pensam que a equipa saiu mais forte depois deste defesa ou as baixas de Slimani e João Mário terão um grande impacto. Por outro lado, há outra questão do Paulo Ferraz, que pergunta se Markovic pode ser um verdadeiro reforço ou um flop. Eu sugiro que uma seja para o Bruno e outra para o Rui, com respostas rápidas. Eu respondo, não sei. Se for o Markovic que Jesus treinou no Benfica, é certamente uma mais-valia. Se for o Markovic que não conseguiu jogar no Liverpool e que não conseguiu também jogar na Turquia, jogou menos ainda, dificilmente será uma solução que acrescente muito relativamente a outros jogadores de muita qualidade que o Sporting já tem. E outra questão? A pergunta do 11 tipo é bastante complicada, mas posso Por isso arriscar. É que eu deixei para ti. Rui Patrício na baliza, claramente. Nas laterais tenho algumas dúvidas. Eu creio que o Sporting, por exemplo, em janeiro irá ao mercado em busca de um lateral esquerdo. Creio que à direita João Pereira e Schelotto irão dividir a titularidade. Neste momento João Pereira tem estado muito bem. A dupla de centrais não vejo motivos para alterar. Acho que Coates e Ruben Semedo fazem neste momento a melhor dupla de centrais. Acredito que a chegada de Douglas possa implicar aqui a entrada do jogador, mas não faz sentido tirar Ruben Semedo desta equipa. Até o jogo que ele fez contra o Futebol Clube do Porto. E não só, António. É claramente o central mais rápido. Até porque ajudou a resolver alguns problemas que o Coates apresentou neste início. Sem dúvida nenhuma. Seria totalmente injusto. Na lateral esquerda, Marvin Ziegler parece-me ser a opção mais normal, ainda que em vários jogos, sobretudo em casa, Bruno César vai jogar como lateral esquerdo, parece-me. Depois, no dupla de médio centro, não tenho grandes dúvidas. William e Adrian, por aí não vejo grande dificuldade. Daí para a frente há várias interrogações. À direita parece-me que Markovic levará vantagem, ainda que possa vir a ser utilizado como segundo avançado, mas eu acredito que vai jogar como ala direito. Jesus no Benfica jogou sempre com ele à ala direito, não vejo motivos para alterar. À esquerda, Bruno César ou Brian Ruiz, mais Brian Ruiz, mas acredito que Bruno César possa ser também em alguns jogos uma opção. E depois da dupla da frente tenho muitas dúvidas. Bas Dost vai ser claramente a referência. Eu diria que Campbell será o segundo avançado. Ainda que se tenha falado muito sobre a hipótese de Campbell surgir a partir do corredor direito. Sendo ele canhoto, isso contraria muito a lógica de Jorge Jesus. Ainda não nos possamos esquecer que no jogo contra o Futebol Clube do Porto, principalmente, testou estruturas alternativas, como o 4-1-4-1, o 4-2-3-1. E aí Campbell poderá fazer mais sentido a partir de uma ala direita. Importa acrescentar um dado, e que resulta exatamente disto que acabaste de dizer. São tantas soluções que Jorge Jesus vai poder fazer a rotação que noutras alturas não fez. Sem dúvida nenhuma. E vai poder fazer essa rotação sem que a equipa se ressinta por ela. Não tem que ser uma rotação inteligente, mas há todas as condições. Alan Ruiz, Castanhos, André, Gelson. Agora com Douglas pode também... Não faltam opções. Vamos olhar ainda rapidamente aquilo que foi a derrota da Seleção Nacional frente à Suíça por 2-0 no arranque da caminhada portuguesa para o Mundial de 2018, para uma análise que será forçosamente curta dos nossos comentadores Rui Malheiro, António Fidalgo e Bruno Prata. Fidalgo, começando por ti, são erros individuais que de alguma forma explicam aquela derrota de Portugal? Não serão só erros individuais, foram erros coletivos nos processos defensivos. O que me surpreendeu mais nesta derrota da equipa portuguesa foi exatamente a fragilidade nos processos defensivos, contrariamente àquilo que tinha acontecido no Campeonato da Europa. Portugal tinha estado muito forte a defender, tinha apostado sempre numa contenção defensiva e depois tentar aproveitar algumas fragilidades ou possíveis fragilidades do adversário. Foi exatamente ao contrário que aconteceu. Se bem que nos primeiros 20 minutos Portugal passa uma imagem que está completamente a dominar o jogo, e não sei se não terão sido esses 20 minutos também que se refletiram depois naquilo que se passou. Isto é, Portugal também teve muitas dificuldades, os jogadores portugueses tiveram muitas dificuldades em ultrapassar as próprias dificuldades ou os próprios obstáculos que o jogo colocou. O primeiro e o segundo gol, num curto espaço de tempo, refletiram-se e de que maneira na equipa portuguesa. Mas o que me surpreendeu foi mais isso. E outro aspecto é que
Rapidamente, Fidalgo, por favor. Sim, o Portugal conseguiu ultrapassar vários obstáculos durante o europeu, concentrando-se e focando-se muito nos processos que treinava, nas ideias do treinador, do tal o jogar bonito ou feio, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, era jogar bem, que Fernando Santos, e os jogadores normalmente estavam muito focados nos processos. Pareceu-me que, principalmente depois do primeiro gol, os jogadores começaram-se a focar demasiadamente nos resultados, esqueceram-se do processo e aí, claramente, perderam a linha de jogo, perderam a ideia de jogo. Pois, estamos no início da qualificação, mas este é um resultado já complicado que pode fazer pregar aquele objetivo primeiro, que é ficar na liderança do grupo. Claro, não é um bom resultado, sendo que a Suíça é claramente o nosso maior rival neste apuramento, se quisermos. Não me parece que seja um resultado extremamente preocupante. Concordo com a análise do António Fidalgo. Acho que os primeiros 20 minutos da Seleção Nacional foram muito interessantes. Depois há um período que vai até ao final da primeira parte de completa desorientação e na segunda parte voltamos a ter uma seleção já aí em 4-4-2, contrariando a estrutura inicial no 4-1-4-1, 4-3-3, bem mais interessante, e eu creio que poderia ter surgido ali um golo que poderia relançar o encontro. Creio que a substituição de Quaresma foi muito importante, do meu ponto de vista algo tardia, mas compreendo as opções do treinador. Mas aquilo que me parece, e foi algo que não foi muito falado ao longo destes tempos, é que Portugal jogou sem Cristiano Ronaldo. E eu creio que jogar sem um dos dois melhores jogadores do mundo faz toda a diferença. Renato Sanches também fez falta neste jogo? Claro. A par de Cristiano Ronaldo, eu creio que são dois jogadores que diferenciam esta seleção nacional, mesmo que Portugal tenha acabado por ganhar a final do Europeu já com Ronaldo de fora. Eu confesso que fiquei surpreendido com o 11 apresentado. Aliás, eu e o António Fidalgo estivemos aqui e eu não acreditava que Portugal fosse mudar novamente para o 4-3-3 e, mais do que isso, fosse lançar Éder. Eu percebo que havia um entusiasmo em torno do avançado que nos deu algo com que sonhávamos há muito tempo, mas fiquei surpreendido, porque acreditava que a seleção portuguesa ia apostar numa solução com dois avançados mais móveis, a exemplo do que fez noutras alturas. A verdade é que Portugal pagou essencialmente os erros individuais. Eu nisso não estou de acordo com o António. Acho que aqueles 7 minutos foram decisivos, mesmo que Portugal, um pouco antes disso, já estivesse claramente a baixar de produção. Eu tenho grande dificuldade em apontar erros individuais quando estou a falar de uma equipa. Uma equipa é um todo. Até quando o guarda-redes sofre um frango, eu normalmente digo que é um erro coletivo, não é só um erro individual. O segundo golo é claramente um erro mais coletivo do que individual. Sim, embora quer o posicionamento do Pepe, quer as coberturas do William tivessem deixado muitas... Sobretudo as coberturas até do William. Mas o primeiro golo é claramente um erro individual. Até porque o Fernando Santos disse claramente no fim do jogo que tinha avisado os jogadores para a capacidade dos suíços na segunda bola. Nós vamos esquecer do lado B. Há um erro individual do guarda-redes, por muito que isso custe. Mas sobretudo do Cédric. Já em ritmo acelerado, vamos para o lado B. A escolha que vamos ouvir em primeiro lugar é do António Fidalgo. Em primeiro lugar, e antes de aparecer a minha escolha, queria deixar uma palavra sobre os Jogos Paralímpicos que hoje se iniciam, não só pela participação dos portugueses, mas por todos os jovens que, num grande sentido de vida, numa grande lição de vida, vão comparecer e vão beneficiar deste E com acompanhantes da RTP ao minuto. Exatamente. Na minha escolha vai para a seleção sub-21. Não mereceu honras de capas, nem de aberturas de jornais, no contexto em que se passou o jogo de apuramento. Foi no mesmo dia, relembro, em que jogou Portugal com a Suíça. De qualquer das formas, mais uma vez, a seleção sub-21 estará presente numa fase final de um campeonato da Europa, uma equipa que tem 7 vitórias e um empate nesta fase de apuramento, apenas sofreu um golo, não perde desde 2011, que mais referências posso fazer? Muito mais. Rui Malheiro, a tua escolha. A minha é exatamente igual, salientando aqui o papel do treinador Rui Jorge, absolutamente notável. Eu não querendo acrescentar. Não. Salientando tudo que o António Fidalgo disse, só destacar aqui uma coisa a mais, ou seja, salientando aqui que o Rui Jorge
É um treinador que sabe ao que joga e como joga e, sobretudo, aqui, para mim, o mais importante não é ganhar, e ele tem ganho praticamente tudo, e como o António disse, e muito bem, desde junho, desde 2011, desde outubro de 2011, Portugal nunca mais perdeu um jogo. Mas, sobretudo, é a qualidade de jogo que esta equipa evidencia e, sobretudo, seja qual for o jogador, seja qual for o conjunto de jogadores, Portugal joga de uma forma extremamente conseguida. Nunca é combinado isto, pois não, Bruno? Qual é a tua escolha? Não, mas isso não impede o pleno aqui. É a mesma, é exatamente a mesma. O Rui Jorge e o Sub-21. Eu disse aqui uma vez que o Rui Jorge era um homem certo no lugar certo e isso confirma-se a cada aventura desta seleção de Sub-21. Igualou o feito anterior da qualificação, onde tinha conseguido 10 vitórias em 10 jogos. Rui Jorge dirige a seleção desde 2010, portanto entrou a meio da qualificação desse ano, e perdeu na altura o europeu a qualificação apenas para um euro, conseguiu pela segunda vez a qualificação, foi a primeira seleção europeia a consegui-lo e de facto há qualquer coisa que o distingue nesta seleção, para além da muita qualidade dos jogadores. Bruno Prata, Marco e Rui, até à próxima semana. António, obrigado por ter estado connosco esta noite. Grande Área regressa de hoje a 8 dias, às 23 horas, para uma hora de futebol total. Boa noite e até breve.